Então vamos ao primeiro. Esse tratamento, o paciente chegou ao consultório também com autoestima muito baixa. Esse último tratamento dela, ela relatou que não tinha sido feito há muito tempo, porém foi montada a prótese totalmente invertida, sem oclusão. Ela usava uma prótese removível embaixo, apoiada em dentes com abalo periodontal, e uma prótese total superior totalmente sem oclusão com os dentes inferiores. Então ela não conseguia mastigar, ela não conseguia falar, porque essa prótese de baixo ela soltava, e muito menos se alimentar. Invertida, né? Na verdade, é a dita mordida cruzada. Os inferiores estão do lado de fora com relação aos superiores. Isso. Pode passar. Então esse aqui seria a fase intermediária do tratamento dela. Pode passar. A parte superior dos implantes, que foi a gente onde mostrou naqueles protótipos anteriores, de 6 implantes superiores. Nesse caso, por exemplo, existe, aí já está numa fase já de cicatrização e já há algum tempo, mas hoje em dia existem as cirurgias que são ditas as cirurgias sem corte. Então existe a possibilidade de ser feitos os implantes, desde que se sigam alguns pré-requisitos, a possibilidade de fazer esse tipo de cirurgia sem corte, na verdade. Com planejamento tomográfico, né, e um guia tomográfico, e a gente não precisa dar pontos, nem corte, nem pontos, o que torna o pós-operatório muito mais agradável. Tranquilo. Né? Então temos aqui a fase final do tratamento dessa paciente. Então o sorriso dela quando ela chegou ao nosso consultório e depois ao término do tratamento de implantes com carga imediata. Então, conseguimos devolver toda a parte oclusal, restabelecendo uma mordida normal, não mais essa mordida cruzada que ela tinha, né? Então, restabelecendo um sorriso harmônico, que a gente chama com as duas frentes, né? Função e estética. Né? Temos mais uma foto dela, ela já não conseguia mais sorrir, agora ela já está conseguindo dar algumas gargalhadas. Tem um batom já, na verdade, a pessoa já tem a sua autoestima melhorada também. Isso. Vamos ao próximo. Esse é um outro caso. Esse caso, na verdade, esse paciente apresenta uma situação que visível é bem delicada para ele, comprometedora esteticamente. Continuando esse trabalho, foi feita a instalação dos implantes na arcada também superior e inferior. Isso está no modelo de gesso em laboratório. Né? Na verdade, feito na verdade para a gente poder fazer algumas fotos nesse momento. Dessa forma, já instalado em boca, como vocês podem perceber, o paciente sai de uma prótese onde tem ali a região do palato, que a gente diz que seria ali mais facilmente para entender o céu da boca, está livre, não tem mais contato nenhum, tem que ter uma certa forma, uma acomodação melhor com relação à língua e tal, mas são etapas passageiras do tratamento que ele vai estar realizando. A parte inferior, né, então totalmente fixa também, não sai de maneira alguma. Né? E a conclusão do pós-operatório, pós-tratamento. Por completo, né? Na verdade, já vai concluído. Vai mostrar né? a foto dele. Aqui algumas então, coisas mudança do sorriso. A gente tem que também levar em consideração algo que os ortodontistas às vezes buscam muito, que seria a linha do meio, entendeu? A linha média dos dentes, como vocês podem ver, coincide exatamente. Na próxima foto dá de ver a conclusão. Então, o paciente às vezes sai de uma situação extremamente delicada, onde ele tinha problemas de doença periodontal nos dentes inferiores. Esse vai ser um tema que a gente vai abordar dentro dos próximos programas, a doença periodontal, para, enfim, ter um tratamento, 2 protocolos sobre implante com carga imediata. É um outro caso aqui, de novo, a gente vê uma prótese total, de novo, o desgaste que tem, a coloração que tem, que a gente consegue perceber deficiente, às vezes em função do seu próprio trabalho ou do tempo que ela já tem, e assim a gente acaba já tendo um resultado final desse tratamento pronto, na verdade. Esse tipo de trabalho normalmente nós fazemos, né, Gia, com dentes suíços, né, que ele é um dente, antigamente era usado esse dente nacional, que ele era um dente mais fraco, um dente que desgasta muito fácil. Então esse dente que a gente utiliza para esse tipo de prótese é um dente que não vai ter essa pigmentação, para ficar com essa pigmentação amarelada ou escura, e também é um dente que não vai ter tanto desgaste quanto tinham esses dentes de antigamente. Às vezes até o paciente comenta, às vezes o receio de quanto tempo que eu vou ter que trocar e assim por diante, então esse dente dá de uma certa forma longevidade maior, porque ele tem camadas na superfície dele que dão, de uma certa forma, uma longevidade maior para esse tratamento concluído. E outra coisa também, a estética desses dentes, onde eles têm uma maior translucidez para imitar realmente o dente natural, né? Como que a gente vê isso? Às vezes na própria reflexão da luz, quando bate num dente que era esses dentes mais antigos, eles eram dentes mais opacos. E hoje os dentes são mais translúcidos, imitando, né? Enfim, o nosso dente natural para o tratamento ficar mais harmônico. Esse outro paciente também,
prótese total superior e um problema nos dentes inferiores, doença periodontal nesses dentes. Ele perdeu alguns, né, Gia? Então teve um abalo desses dentes. Aqui já está sendo feito todo o tratamento com carga imediatas, então a parte superior, parte inferior, então totalmente livre da parte da gengiva, livre de céu da boca, um tratamento realmente fixo, né, nos dois arcos, né, restabelecendo também toda a oclusão, né? A mordida aqui, às vezes, a dúvida só que ele tem, às vezes, mesmo que chegue a um resultado desse, sempre recordando, é que como é que eu vou poder também higienizar? Existem técnicas, de uma certa forma, que ele possa higienizar esse tipo de trabalho pelo fato dos dentes estarem unidos, isso, mas consegue se fazer muito simples, facilidade, né? Na verdade. E aqui o sorriso do nosso paciente também, sorrindo de maneira muito mais agradável e mais confiante. Eu sei, a foto do antes, eles sempre estão mais tímidos, a foto do pós, eles já estão mais descontraídos, mais felizes. Maior, Caso bem drástico, né? Na verdade. Essa paciente é uma paciente fumante, né? Como eu respondi nos casos anteriores, gente, o paciente fumante ele tem alguns problemas bucais graves, né? Então, esse caso, paciente fumante, ela teve a perda de todos esses dentes, a gente não conseguiu recuperar nenhum. Então, fizemos o tratamento com implantes também em carga imediata, tá? E recuperamos também um sorriso muito mais harmônico, mais higiênico, né? Porque aqueles dentes dela serviam quase como um acúmulo de tártaro, né? E isso na verdade, tanto dessa maneira, gera até de uma certa forma, pode gerar outros problemas, não é regra, mas pode acontecer o fato dessa pessoa estar nessa condição, está deglutindo bactérias e isso ainda pode gerar outros problemas. Mau hálito também. Além do mau hálito, mas um problema grave, que não é, talvez não tão raro, que seria a endocardite bacteriana, que acaba gerando um problema de uma certa forma na área médica de novo, né? Outro caso bem delicado, paciente essa paciente ela estava muito triste porque ela já tinha feito várias consultas e já tinham desiludido ela que o caso dela realmente não tinha solução porque ela não tinha nada de osso na parte superior, né? É um caso de infecção grave, muita infecção mesmo. Inflamação na gengiva, dá para ver que o tom da gengiva muda mesmo muito bastante, avermelhada. Entendeu? Limpamos tudo isso, né? Primeira coisa, saúde, então removemos toda essa infecção da paciente, fizemos na parte inferior o tratamento com carga imediata e a parte superior fizemos toda a enxertia óssea dela, então ela está com a prótese provisória superior aguardando a fase de conclusão. Então embaixo o tratamento dela em 1 semana foi concluído e a parte superior dela está na fase intermediária aguardando a conclusão desse tratamento, que já foi feito toda a enxertia. Então, já na fase provisória, vocês podem ver que pelo menos ela já pode sorrir com muito mais tranquilidade, um tratamento, o paciente já está melhor consigo mesmo, né? Num próximo caso, novamente, então, casos que são bem típicos, que o paciente chega no consultório, então, mesmo nessas condições, como a gente comentou anteriormente, podendo ter os seus dentes embaixo e tendo uma prótese em cima, seguindo esse caso, uma visão de um raio-x panorâmico desse paciente, e a gente pode ter tanto aquele exame, que seria uma radiografia panorâmica... Isso seria o que ele comentou antes do tratamento sem cortes, os planejamentos virtuais que a gente faz. Seguindo, então, a gente passa a ter tomografias, então, uma panorâmica, a gente pode ter no máximo 2 dimensões, que seria a altura e a largura, e já com a tomografia a gente passa a ter a terceira dimensão, que é a profundidade. Então, nesse tipo de exame, são exames específicos hoje em dia para a implantodontia e para que a gente também possa ter um resultado ou poder dar para essa opção para o paciente do tratamento sem corte. Muito mais seguro, né? Com certeza. Esse planejamento virtual.